E amanhã é celebrado o Dia do Nordestino e para não passar em branco, a gente não vai deixar passar em branco essa data. A gente chamou um time de peso para discutir o que é ser nordestino. Essa conversa acontece bem no momento em que as redes sociais mostram um cabo de guerra e troca de ofensas entre algumas regiões do país após o primeiro turno das eleições. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com os nossos dois convidados. São artistas ligados a um tipo de cultura que é identificada como mais de raiz, uma cultura mais identitária. A gente tem o prazer de receber aqui Adelmário Coelho, muito bem-vindo ao Frequência Baiana. Boa noite, Ricardo, boa noite, Lorena, boa noite a todos os ouvintes da Band, prazer muito grande estar aqui com vocês. Estamos também com Xangai, pela primeira vez aqui na Band News FM, bem-vindo. Bem-vindo, me sinto bem aqui, Renato, não é Renato? Isso. Eu não tem problema, o Ricardo é primo carnal de Renato. Eu já me confundi com o Ricardo. E Lorena. Não tem problema. Pois é uma alegria de estar aqui podendo bater um papo com vocês. Estava aguardando o Bully, tá sujeito a chegar ainda? Ele acabou de entregar nossa surpresa. Na verdade, seria um trio parada dura. A gente ia recriar um trio nordestino. Coisa boa. E a gente ia trazer o Bully. Até agora, se você encontrar, ouvinte, o Bully aí preso no trânsito, tenta dar uma preferência pro Bully, que ele tá tentando chegar aqui para montar esse trio de responsa para falar um pouquinho. Deve ser o trânsito que não deixou ele chegar ainda. Pois é, sobre o tema de hoje, são 6 horas e 11 minutos e a gente está trazendo um terceiro nome para a roda, né? No momento terceiro, que é o Fábio Paz. A gente quis conversar com ele sobre essas tensões que alguns nordestinos e algumas pessoas de outras partes do país estão tendo. Não é uma coisa assim, uma guerra de regiões, não é isso, mas algumas pessoas estão fazendo isso. E a gente resolveu conversar com ele sobre como é que ele percebe essa situação que se percebe, por exemplo, nos Facebooks da vida. A gente conversou com o historiador, cantor e compositor Fábio Paz. Vamos ouvir um pouquinho do que ele tem a falar a respeito disso. Se determinada região tem uma afinidade maior com um candidato do que outra, isso é uma questão mesmo da alternativa, das opções, que cada um tem, percebeu? É a marca política de cada partido, de cada grupo, né, que se afirma em determinada área, né, que agora quando chega no plano nacional entra essa questão que é muito ruim porque você vai criar um conflito de irmão contra irmão, né? Eu acho que todos os sudestinos são tão importantes quanto o nordestino, como o pessoal do centro-oeste, como o pessoal do sul e do norte, né? Eu acho que a gente tem que pensar, inclusive, em um mundo sem fronteiras, não é só um Brasil sem fronteiras. Num mundo sem fronteiras é muito pior você estabelecer fronteiras no Brasil. Então, me parece que isso aí é uma coisa que vai durar poucos dias, né, que é o período eleitoral, que vai se buscar a mídia vai procurar agendar muita coisa desse tipo, que quando terminar a eleição, agora no dia 26, ninguém vai falar mais disso, entendeu? Porque sempre volta essa questão, né? Em São Paulo, às vezes, a classe média paulista, né? Fala fora nordestino, né? Aquela coisa também contra o mundo negro, né, etc., né? E também essas questões são questões que não tem realmente, de fato existe, tanto é que fica incubada, né? E como aparece em determinados momentos como esse, a coisa retoma, né? Mas num caráter, digamos assim, passageiro, que eu acho que não tem nenhuma importância. A importância nossa é buscar um rumo para o país, né? Discutir projetos importantes para o país, né? E acabar com essa discussão de um estado contra o outro, de uma região contra a outra. Bom, você ouviu aí o Fábio Paz, você que está sintonizando agora, não entendeu exatamente o que é que a gente está falando. Nós estamos falando um pouquinho sobre o que é ser nordestino à luz dessas tensões que algumas pessoas criaram depois das eleições. O seu estado votou em um monte de gente bizarra. Mas o seu também votou. Mas você votou no presidente ou na presidente e tal. Então, a gente queria conversar aqui com o Xangai e com a Adelmário Coelho, que são artistas, pessoas que levam a cultura do Nordeste, que estampam isso na cara e no trabalho. Como é que vocês percebem essas tensões que a gente está comentando aqui? Adelmário? Bom, mandar um abraço para Fábio Paz, grande cantador, grande poeta. Admiro muito o projeto dele. Veja bem, o que está acontecendo na mídia aí é exatamente uma realidade que a gente, por estar no momento de eleição, elas se afloram mais, né? Mas é inegável e é triste que a gente ainda eu consiga ouvir essas manifestações, né, eu digo racismo mesmo contra o nordestino. Infelizmente, né, não vou dizer nem generalizar que seja todo sudeste, que seja, não, mas pessoas que ainda não entenderam a força do nordestino, a capacidade, que aqui é Brasil, né, e que de repente tem essas atitudes tão desconectadas, né, do valor humano, né, porque ser nordestino é exatamente ser grandioso,
ser resistente, ter cheiro de gente, né? Ser uma pessoa que tem a capacidade de conviver com a diversidade, guerreiro, entendeu? É uma força, ser brasileiro, né? Nordestino brasileiro. O nordestino, com certeza, com muito mais a diversidade. Quem conhece essa realidade da convivência habitual, dia a dia do nordestino, e nós não estamos falando aqui de uma capital, mas nos rincões, né, desse Nordeste, nove estados aí com 60 milhões de habitantes, vivem realmente uma situação, digamos assim, mais desvantajosa. Então é triste quando você ouve manifestações com esse enfoque, sabe, com esse palco, que não constrói nada, absolutamente nada, entendeu? Que, poxa, eu acho que não dignifica nenhum ser humano. Então, o preconceito tem que ser banido mesmo. E o nordestino, quando vota, vota consciente, entendeu? Ele, seja independente desse momento agora eleitoral ou não, mas nós somos Brasil, né, Xangai? Tá certo, gostei do que você falou, tá certíssimo. Eu quero também mandar um abraço para Fábio Paz, meu amigo querido, ele é a família dele. E, aliás, a filha dele, Jurema, fez uma gravação de uma música de Elomar, chamada Chula no Terreiro, junto com o Zé Cabaleiro, que é uma preciosidade, é belíssimo. Esse disco que ela lançou, né? Tá sendo muito considerado bonito. Um dos melhores do ano. Muito bonito, muito bacana. Parabéns ao pai e à filha. E é o Espírito Santo que faz parte do leste e o Rio de Janeiro que faz parte do leste e Minas Gerais que também é leste e a Bahia. Eu sou lestino, adotado como nordestino, pré-efeito de Sudene, a Bahia passou a ser nordeste. Então, nos anos 70, isso, né? é uma coisa que muita gente não lembra. Foi isso, claro, né? A Bahia, nós somos nordestinos há pouco 60 tempo. e pouco, quando o Celso Furtado inventou de inventar a Sudene. E para efeito de Sudene, que contempla em termos, ou entre aspas, até um pouco do norte de Minas Gerais, Montes Claros, aquele Urucuia, naquela região, Salinas, aí contempla o projeto da Sudene com essa região e a Bahia passou a ser Nordeste. Eu acho interessante como é que mensura isso, Adelmário, Renato, Lorena e Puli que está nos ouvindo. A Bahia, quando eu era menino, Adelmário Coelho, e todos nós, as professoras falavam assim, você sabe onde é que o sol nasce? Todo menino sabe. É aqui, ó, e bota o braço direito, aí, pois é, esse aqui é o leste, do outro lado é oeste, em frente é norte e atrás é o sul. São os pontos cardeais. Para existir o ponto colateral, necessariamente tem que haver o ponto cardeal. O principal é o cardeal. Pois no Brasil tem leste, norte e sul. Leste não tem norte e sul. Leste não tem e nem tem oeste, tem centro-oeste, mas existe. Só que tem esse ensinamento equivocado nas escolas. O Brasil não tem oeste, mesmo tendo. Então, eu ser nordestino, graças a Deus, eu tenho um carinho extraordinário pelo Nordeste todo. A propósito, sexta-feira eu vou cantar em Aracaju. Tem menos de um mês que eu cantei lá. E canto sempre em Pernambuco. Em todo lugar do Nordeste eu me apresento, sou sempre convidado. Então, eu só tenho um bem-querer muito grande em ser chamado e até ser adotado pelo Nordeste, né? Mesmo porque no Nordeste... Do Nordeste nasceu o maior artista que já houve no Brasil. Se existe um camisa 10 chamado Pelé, existe um camisa 10 chamado Luiz Gonzaga. Com certeza. Inegável. Agora vocês têm anos de estradas aí, a gente tem um estereótipo do nordestino. Quando a gente vai para outro lugar, a gente vê que tem até o próprio Luiz Gonzaga ajudou a levar essa imagem do nordestino também. Vocês acham que esse estereótipo mudou ou continua sendo o mesmo? Do forrozeiro, daquela pessoa que anda com chapéu? Bom, Lorena, a minha visão é que ela vai se atualizando, né? As pessoas também não podem, de qualquer forma, parar, né? E não enxergar com clareza o que acontece no mundo. Então você veja que esse forte impacto que Luiz Gonzaga criou, como ele está falando aqui, além de criar a expressão vocal, de ser um grande cantador, também veio a parte visual, né? Aquilo dali marcou, evidentemente, a imagem do nordestino. E que em muitos lugares não é só assim, o vaqueiro se traz daquela forma. Não tem mais o cangaço, porque ele era um grande admirador também do cangaço.
E olha lá se nesses rincões ainda não, né? Mas aquilo dali tudo veio dessa combinação do vaqueiro, principalmente do vaqueiro, do cangaço que era usava. também uma realidade da época, né? Da seca. Uma realidade da época da seca. Mas hoje, evidentemente que nós estamos, né, caminhando para um outro visual, e isso aí eu acho que ela não tem a mesma, digamos, habitualidade que se tinha em tempos passados. Eu vejo por aí. Bom, a gente continua conversando um pouco e aproveitando para perguntar para você, ouvinte, se você se sente nordestino e o que você sente em você que tem a ver com essa ideia de uma nordestinidade. Se você gosta disso, se você ama ser nordestino, ou se pelo contrário, se você é um adotado feliz, como é o Xangai, por exemplo, um adotado com louvor, vamos dizer assim. São 6h20, virando para 6h21, estamos conversando com o Xangai e com a Adelmário Coelho. Amanhã é dia do nordestino, a gente está antecipando isso. É dia do nordestino, inclusive, lá em São Paulo, viu, pessoal? Começou lá. Pois é. Onde tem muito nordestino. Mas posso falar? Claro. O São Paulo é a capital do estado do sertão. Se você observar direitinho, tirando, digamos assim, Salvador, Recife, as capitais, mas Salvador, Recife, não sei, provavelmente até Fortaleza, mas as cidades menores, São Paulo tem mais nordestino do que quase todas as capitais. Ah, não tem dúvida. E você de São veja, Paulo é brincadeira. Você falou do Luiz Gonzaga, né? E como ele, além de ser um cara completo, ele também era muito grato, né? Vozes da Seca dele, Zé Dantas, seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão. Mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. É brincadeira, Zé Dantas. Isso cabe bem dentro do cenário político que está sendo apresentado, que reina hoje no Brasil. Mas isso aí é outra história, eu não estou citando ninguém. A gente continua conversando com Adelmário Coelho e Xangai, momento histórico aqui no Frequência Baiana, recebendo esses dois aqui no estúdio da Band News FM. Você pode participar da Band News FM do Frequência Baiana, já sabe os canais de comunicação de Cós Salteado, mas a gente repete porque não tem mais o que fazer. 87295248. Não, a gente tá aqui se divertindo. Se me ensinar, eu repito também. Pronto, 87295248. O SMS é o 72250. Você coloca BA na frente da mensagem de texto. Se preferir fazer pelo Twitter, tudo certo. @BandNewsFM_ SSA. Agora 6h22, virando para 6h23. Band News FM, Frequência Baiana. Montado no meu cavalo, libertava Prometeu, toreava o Minotauro, era amigo de Teseu. Já que nós falamos de um poeta, a gente vai para outro, né? O Contreiras, cantado aí, Estampas Eucalol, um dos grandes sucessos do Xangai, que além de Contreiras, canta outros tantos poetas e é um intérprete que conta mais do Elomar, né? Eu não posso me queixar de ser órfão cultural, porque eu bebi na fonte dos grandes. Para aí que eu estava explicando aquela história de Celestino, porque eu bebi na fonte dos nordestinos, João do Vale, Capiba, Jackson do Pandeiro, Jacinto Silva Marinês, já falei de Luiz Gonzaga, por exemplo. Mas aqui na minha terra tem Gordurinha, que é fantástico. O trio nordestino, que o Adelmário já gravou disco homenageando, gravou o sucesso do trio nordestino. Dorival Caymmi, não é? Assis Valente. Aí, mas eu não ficava só nisso. Então a abrangência, meu pai e minha mãe, meu pai era sanfoneiro e meu avô também, tá? Então, tinha rádio em casa na roça. E aí eu ouvia Nelson Gonçalves, Vicente Celestino, Ângela Maria, Calbi Peixoto. Então, o Brasil todo, eu vi Teixeirinha, Tonico e Tinoco, Tião Carreiro. Então, eu canto o meu país. Não fale mal do meu país, como dizia o compadre aqui. Entendeu? E Hélio Contreiras é baiano, nascido em Rio de Contas, ali nas fraldas da Chapada Diamantina, embaixo do Pico das Almas, um dos pontos mais altos da Bahia. E Hélio é meu compadre, é padrinho de Uina, minha filha, e um poeta fantástico. E ele me presenteou com essas estampas Eucalol, porque é o sonho de todo menino, ou no caso da menina, se encanta com o professor, o menino com a professora. É uma beleza. E naquela época,
há 40, 50, 60 e poucos anos passados, vinha no sabonete Eucalol, numa caixinha, uma estampa, com aquela estampa e no verso o que trata aquela estampa. As pirâmides do Egito, os trabalhos de Hércules, as serpentes grandes, o rio Amazonas, enfim, todas essas coisas da história geral. Então Hélio diz: montado no meu cavalo, libertava Prometeu, toreava o Minotauro, era amigo de Teseu, viajava o mundo inteiro nas estampas Eucalol, à sombra de um abacateiro, Ícaro fugia do sol. Subia o Monte Olimpo, ribanceira lá do quintal, mergulhava até Netuno no oceano abissal. São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão. São Jorge quase morria, mas eu lhe dava mão e voltava trazendo a moça com quem ia me casar. Era minha professora, que roubei do rei Lear. É o rei Lear, mas é Lear no nosso linguajar. Pra rimar. Não, é pra ter Beleza, autenticidade na poeta. fala. Lear, eu falo pendrive. Pendrive. Pra quem não sabe. Eu falo shopping. Acho que você é bem da linha, não troca o meu ok, o meu oxente pelo ok de ninguém, né? Que se Não tem fala. nada contra a língua dos outros, tá. mas é isso. Com certeza. São 6 horas e 30 minutos. Você que já deve ter percebido, está sintonizando agora. Estamos com o Xangai. A gente tocou aqui uma musiquinha do repertório dele, Estampas Eucalol. E tem uma que é do Ademário Coelho que a gente vai tocar também. Eu não tô conseguindo nem dormir direito, por causa dessa dor que dói demais no peito. Quando pego no sono já Disco novo, 20 anos de estrada. Conta aí, Ademário. Um bocado de poeira, como diz aqui o nosso amigo Xangai, né? Um bocado de poeira já, né, poeta? Cara de chinelo. Mas é, rapaz, comemorando agora, né, 20 anos de carreira, essa música Basta Acreditar é um presente, assim, de um grande poeta, inclusive teve comigo aí há uns 2 meses no show que eu fiz aqui, o Zezito Doceiro. Sim. Conhece o Zezito Doceiro, Ele é velho? de Fantástico. Salgueiro? É Salgueiro, Eu conheço. pois é. É bom compositor. Você falou aqui, aliás, não, eu me lembrei que ele falou tanto de você, Jurandir da Feira, né? Nós gravamos Não é, um disco meu agora, compadre, meu amigo. inclusive, né, uma homenagem a ele fez um projeto. Velho, oi, Canavial, Luiz Gonzaga Favo de gravou. mel, no meu quintal. Então, estamos aí comemorando, quero mandar um abraço assim muito especial para essa nação forrozeira, que graças a Deus nos deu muito apoio, muito carinho durante esses 20 anos, né, de andanças Brasil afora. É sempre gratificante ter o apoio da minha Bahia, principalmente do meu palco principal, a minha Bahia, mas levando essa mensagem para muitos lugares desse país. Essa água tão cristalina que ele já bebeu desses poetas aí, é uma coisa assim fantástica, porque é importante a gente falar no compositor, né, o cara que fabrica mesmo, vamos dizer assim, no termo bem direto, né, o que nós verbalizamos aqui, né? Então, ele falar do Zezito Doceiro, um Petrúcio Amorim, entendeu? Maciel Melo, poxa, Maviael Melo, irmão do Maciel. Lá na Paraíba tem o Nanado Alves e o Mar Cavalcante. Aliás, eu vou ficar aqui porque senão vai faltar alguém e nós vamos levar o programa todo falando dos poetas. Tem um ouvinte aí, né, Renato? O Marcelo Prado. O Prado tá mandando um abraço aqui pro Xangai, mandou avisar que Outro pra ele. que Marcelo da Cober, Sim. que ainda tem o primeiro bolachão de vinil que ele gravou, patrocinado pela Fergalvel. Fergalweld. Era uma empresa de São Paulo que patrocinou O Que É Que Tu Tem Canário, né? Aquele disco que eu ganhei um bocado de prêmio dele, sabe? Não sei, é um disco bonito. O Que É Que Tu Tem Canário, que dá título à música, é uma música minha com Capinã. Esse disco tem A Matança, tem Estampas Eucalol. Eu sou muito grato a Valdemar Gertner, que era o diretor, o presidente da Fergal, que me fez isso. Você fica falando sobre os seus primeiros discos, eu me lembro da história do Adelmário, de quando... de um infortúnio que veio pro bem, né? Não, essa história Fale Mal do Meu País, foi o primeiro CD da carreira em 95. Olha, Calil tá Chegar aí, respondendo. não sei se você... Calil Como? tá dizendo aqui que foi 95. Olha lá, tá vendo? Obrigado, velho. Pelo rádio. Obrigado. Mas as 3.000 cópias, irmão, que eu mandei prensar aqui no sul do estado, em Eunápolis, o caminhão tombou e a carga toda foi saqueada, né? E eu divulguei 3.000 CD de uma vez só, assim. Que coisa Entendeu? linda, com todos... Eu trabalhando no Polo, Petroquímica, Massari, eu ainda não tinha... Os primeiros passos ainda, né? 94 que eu gravei um bolachão em Caruaru,
No Balanço do Forró, Nildo Almeida, Meu você amigo. conhece muito, amigo de muita gente. Grande compositor. Um dos... Ó, Buli chegou Buli o acabou homem. de chegar. E aí Agora o foi carro muito tombou nordestino. e as 3.000 cópias chegaram em algumas rádios, chegaram nas mãos das pessoas. E aquele momento assim de tristeza foi revertida realmente com a alegria dessa música Não Fale Mal do Meu País, né, começar aqui pela Bahia e ganhar aí o Brasil. Que tem tudo a ver com o programa de hoje, né? Estamos falando um pouquinho sobre o Dia do Nordestino. O Adelmário, por um acaso, algumas músicas dele que se destacaram muito são as canções que a gente poderia chamar de canções apologéticas, canções que fazem apologia, porque nem toda apologia É ruim, né? é necessariamente ruim, né? E mesmo algumas são ruins, algumas pessoas contestam, né? Mas enfim... E tem um livro também que ele lançou em 2012, né, Adelmário? Sobre a cultura nordestina. A ideia do meu filho é de realmente fazer um registro dessa caminhada, né? Quando eu saí de Barro Vermelho e vim para aqui para servir o Exército, fui motorista de táxi, depois é que eu fui para o Polo Petroquímico dos Camaçari, trabalhei 19 anos e meses no Polo Petroquímico dos Camaçari, e meu filho teve a ideia, né, junto com outro jornalista, Tony, de registrar, né, essa nossa saída de lá, a minha vida enquanto ainda operário do Polo e essas andanças, e também agora na música, né? Mas nós demos um plus a mais a esse livro, que nós intitulamos de Adelmário Coelho, e a cultura nordestina, foi exatamente fazendo um registro das manifestações culturais que acontecem, e que são ricas, valorosas, geradoras de oportunidades, né, culturais para as pessoas, as rodas de São Gonçalo, os reisados, as pegas de boi, as vaquejadas, tudo isso, inclusive no audiobook, né, que as pessoas aí, pô, bota lá, tá com preguiça, bota que você ouve. E você vê lá as cantadoras da roda de São Gonçalo, né, de uma coisa assim tão genuína, tão original, muito legal. Passando aqui rapidamente, só os ouvintes, né, que estão se pronunciando aqui. O ouvinte com o final do telefone 7650 parabeniza pela entrevista com os dois ícones da cultura nordestina. Pena que tenha tão pouco espaço na mídia para esse tipo de entrevista. Pois é, a gente faz o que a gente pode. 6421, outro ouvinte aqui comentando também. Show vocês, comentando aqui os nossos ouvintes. Um outro aqui com o final do telefone. Tá no engarrafamento, aí já relaxa. Pode parar. Ouvindo a Band News, né? Isso. Outro ouvinte aqui, final do telefone 9790, comentando o ser nordestino. É bom lembrar que o Brasil nasceu aqui em Salvador, que se localiza no que chamamos hoje de Nordeste. A gente vai para um rápido intervalo, até para daqui a pouquinho receber o terceiro vértice desse triângulo aqui. Buli Buli chegou nos estúdios, momento histórico na Band News FM, Xangai, Adelmário Coelho e Buli Buli no mesmo estúdio. Falta espaço, falta tema, a gente faz o que a gente pode. 6h36. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento Dia das Crianças a Gomes, a maior variedade de brinquedos da cidade. E Casa do Ar Engenharia, especialista em ar-condicionado VRF. Ligue 3205-2000, 3205-2000. O bicho pega se me falta com respeito, o bicho pega. Mas a gente está conversando um pouco também sobre respeito, né? Porque nós estamos falando sobre o Dia do Nordestino, que é celebrado amanhã, e acabamos de receber aqui no nosso estúdio, além de Adelmário Coelho e além de Xangai, que estavam com a gente nos últimos 2 blocos e continuam com a gente, recebemos também a presença de Buli Buli. Bem-vindo à Frequência Baiana, Buli Buli, tudo bem? Boa noite, poeta. Tudo bem, graças a Deus. Engarrafamento, né, Buli Buli? O engarrafamento me pegou pelo pé. E a gente fica procurando o melhor lugar e todo mundo procura esse melhor lugar. Aí termina engarrafando sempre, né? Pois é. Buli Buli, a gente está comentando um pouquinho assim sobre algumas expressões que são muito identificadas como da cultura nordestina, né? A gente fala-se de música de raiz, ou de forró, ou de cantoria, ou o que for, né? Mas dentro dessa cena, né? Por vezes essas diferenças, né? O que é cantoria, o que é um shot, o que é um baião, o que é um repente e tal, às vezes quando sai daqui da Bahia vira tudo forró para outras pessoas fora da Bahia, às vezes até dentro da Bahia. Para você isso é um problema ou você não se importa assim com essa coisa assim do rótulo? A classificação é importante, mas é só para quem conhece. Não conhecendo e gostando do gênero, pode embolar tudo, botar feijoada com buchada, contanto que como os dois produtos que nos interessam, né? Eu vejo dessa forma. A educação cultural é uma coisa simbólica.
Às vezes o elemento está dentro da faculdade e é ignorante. E às vezes o outro não foi na faculdade e é um sábio. Portanto, o importante é você ter convivência com a história e sair contando ela da maneira que é. Se o elemento não sabe a diferença entre uma cantoria e um forró, mas ele gosta dos dois, eu quero que ele se lambuze dos dois e dê benefício a gente. Buli, o que é que te inspira nos cordéis? Eu vi que você tem cordel em homenagem a Mestre Pastinha e até Irmã Dulce, não é? Mestre Bimba, Luiz Gonzaga e outros. Eu acho a inspiração não se vende em armazém, nem em farmácia. O importante é você esperar que a musa lhe visite. Rodolfo Cavalcante, que morreu dia de Catulo da Paixão, que é amanhã, e vamos começar a rodar um filme sobre ele, ele disse o seguinte: não se vende carisma em armazém. Você tendo a visita da musa, ela sendo bafejada a seu benefício, aí você encontra meios de dizer tudo. E tem vezes que você faz um trabalho e depois nem se acha capaz de analisar que foi você que fez. Porque naquele dia, naquele momento, era a musa que estava com você, perfeito, não era você. Perfeito. Você foi simplesmente o vasilhame que acomodou e guardou aquele momento de inspiração. Os nordestinos de mais distante chamam de momento feliz, né? Verdade, beleza. Eu queria falar, eu quero, aliás, falar, porque a gente estava sentindo a falta dele, né, Renato e Lorena? Com certeza. Graças ao poder maior, você está aqui com a gente. Muito obrigado. Porque não existem dois Lupicínio Rodrigues, nem dois Adoniran Barbosa, dois Cartola, dois Vila Lobos, dois Pixinguinhos, dois Capiba, dois João do Vale, dois Gonzagas. Então, não existe, ainda bem não existe dois Buli-Buli, é único. Os grandiosos poetas repentistas do Brasil têm um respeito, uma admiração. Só não tem mais por Buli-Buli do que eu, do que a minha própria admiração. É único. Buli-Buli é um artista único no Brasil. Não tem outro Buli-Buli, nem parente, nem perto, nem longe. É ou não é, Adelmário? Ô, Xangai, e uma coisa que me impressiona muito, por exemplo, eu sou um fã, mas é o carinho que o Brasil tem com ele, né? Em todos os lugares queridíssimo que você anda, né? É procurada saber como é que anda. Aquele cara que quando não lembra assim da barba, do nome, mas sabe da expressão cultural, da força que ele tem. Não, aquele que faz repente, não sei o que, tem uma barba assim, eu digo, é o Buli-Buli, é esse mesmo, tá? Isso é muito legal. A semana passada tava no Maranhão agora e aconteceu isso, viu? Conta aí, quem perguntou por ele, por exemplo? Algumas pessoas? Não, foi algumas pessoas assim do cotidiano mesmo, entendeu? Eu recebi um telefonema. Sabendo que eu sou da Bahia, pô, aquele cara que usa um chapéu tem uma barba assim, eu digo, não, aquele... Recebi um telefonema de um dos grandes compositores brasileiros, dupla de sertanejo, que é a melhor. Assim como era Pena Branca e Chavantinho, naquela beleza, aquela simplicidade, Zé Mulato e Cassiano, eles dois formam a melhor dupla de violeiros caipira autênticos, com inteligência fantástica. E Zé Mulato falou assim: ô Xangai, como é que está Buli-Buli? Cadê ele? Falei, tá bem, sorridente, bonito, lindo e maravilhoso. Ele me convidou para pescar no sítio dele. Vamos um dia desse. Tô devendo. Por exemplo, quem perguntou agora, em Terezinha estava lá, na terra que você está falando, João do Vale, né? Lázaro do Piauí. Sim. Que é um... Perguntou com você. Em 80 fizemos, juntei Maria Alcina e Moreira da Silva. Foi, né? E ele estava aqui, eu escrevi Tem Cantador de Repente no projeto Pixinguinha. E ele foi um dos convidados. Isso é Nordeste, gente. Exatamente. Uma conversa de comadre aqui, né? É claro, isso é uma conversa de compadre. Olha aqui, Renato e Lorena, que são os nossos anfitriões. A proposta do programa de hoje é essa coisa de reconhecimento nordestino. Olha aí. A conversa é essa. E esses nordestinos tudo gosta da gente, adora Adelmário. Eu tô sempre sendo convidado para cantar nesse Nordestão todo, de São Luís e tal, em todo lugar. E Buli-Buli, ó, o povo adora. Então há uma irmandade nordestínica, viu? É uma maravilha. Então eu tô sinceramente agraciado, feliz por encontrar com esses dois compadres. Essa é uma conversa de compadre com E por isso que a gente vai ter que encerrar, porque o tempo já começa a nos engargalar. Tinha que ser uns 3 programas aí pra gente levar essa prosa boa. Crie motivo que nós estamos aqui. Pronto, tá fechado então. Mas eu, então, agradeço, Lorena, obrigado ao Renato, que eu chamei de Ricardo no início. O cara que até... Eu já fiz a mesma coisa que você, rapaz. Eu já me chamei de Ricardo no ar.
Calil, Paulo Calil. Calil, um abraço para você. Meu querido mestre, amigo, poxa, um cara que eu, Ave Maria, tenho o maior carinho, buli-buli, respeito, né? É esse outro sagrado e consagrado, admirado, né, pelo Brasil, Xangai, onde se anda nesse Brasil, todo mundo quer saber também como é que anda o Xangai. Fiquei feliz pra caramba quando eu falar sobre o Nordeste, né, e ter essas duas personalidades realmente nos enche assim de emoção, de muita satisfação pelo projeto sério, decente, comprometido, né, com muito amor que eles fazem, né, com essa cultura. Então, um beijo a todos você, querido ouvinte da Band News, obrigado pelo carinho e até breve, se Deus quiser. Adelmário que é ouvinte da Band News, né, Adelmário? Muito, eu tava fazendo um desafio começa a aqui. incitar para ele puxar o saco da Band. Se alguém for no meu carro agora e não tiver lá 99,1, eu dou o carro de presente. Pode levar que é dono. Pode levar que é dono, viu? Eu quero aproveitar também e agradecer a Band News, que é Renato, Lorena, e principalmente por encontrar esses dois camaradas, viu? E ter essa oportunidade de falar, expressar o nosso sentimento, o que a gente compreende e entende, o que é que nós somos. Isso é brasileirança. E nós é jeca, mas é joia. Mas é joia. Obrigado também, Buli-Buli, pela participação. Eu que agradeço, Uma pena que poeta. foi rapidinho. Não. A gente tem aquilo que merece, viu? Entendeu? O destino é quem controla tudo. Agora, veja só, ele me convidou para fazer e disse, vamos fazer por telefone, que eu disse, não, eu não vou perder a oportunidade de estar ao lado de Xangai e de Alemão, não foi isso? Pode deixar que eu chego e graças a Deus cheguei. Eu sugeri o nome, não foi? Pois é. Foi, tudo Pois certo. muito obrigado. A gente agradece aos nossos entrevistados e também aos ouvintes que participaram desse bate-papo sobre o que é ser nordestino. Amanhã é o dia do nordestino. Se você se sente parte dessa classificação, um ótimo dia. Se você também não se sente, um ótimo dia de qualquer forma. Amanhã a gente se encontra de novo. E amanhã é o aniversário de nascimento de Catulo da Paixão cearense, viu? Por isso que firmou essa coisa de Nordeste tão graúdo e tão bonito. Não há, ó gente, ou não, luar como este do sertão. 6h49. Boa noite, ouvinte. Boa noite, até amanhã. Feliz dia do nordestino. Boa noite, Sertão.